Eu tinha um stand-by que eu queria trabalhar para ser um dos garotos, que era de São Paulo, que é o mesmo menino que fez o Castelo Rá-Tim-Bum, que é o Diego Kozevich. Mas teve um problema que a gente não conseguiu acertar com ele. Não com ele, e sim com na época, a agente dele. Eu falei, gente, eu não tenho essa grana, eu não posso pagar para ele, porque eu vou pagar igual para todos os moleques. Se ele não topar, a gente trabalha um outro dia, porque ele é super talentoso. Era e continua sendo. Mas aí eu escolhi também um outro garoto de Curitiba que era... Eu mudei um pouquinho os papéis. Tinha um papel dos bandidinhos que era para ser ele, mas aí eu desloquei ele para cá e tirei um dos bandidos, diminui até um pouco o personagem deles, que eles ficaram putos, óbvio. E aí eu dei destaque para o chefe da gangue rival, que é o Erasmo, que é o que mais aparece, porque eu precisava ter essa coisa de o herói e o anti-herói, bandido, seja como for, para ter no final aquela coisa deles virarem amigos, serem aceitos, etc, etc. E eu acho que funcionou isso daí, porque o pessoal saca, gosta, entende. As meninas acham Erasmo lindo, não sei o quê. E ele vai virar pastor, e eu estou tentando convencer ao contrário, mas vamos ver. Né? Você tem um trabalho grande com o público infanto-juvenil e por algum tempo você dirigiu o Disney Cruise. Como foi? Cara, logo depois, a gente estava preparando o lançamento dos Xeretas, eu recebi o convite que até hoje eu não sei quem foi que me indicou, mas alguém me indicou para dirigir o Disney Cruise, porque o Disney Cruise, segundo a Disney, porque o Disney Cruise era criativo da Disney e produção SBT. Ou seja, eu rodava no SBT, o SBT me pagava, mas se eu tivesse que falar alguma coisa da parte de arte, era com o pessoal da Disney. E esse cara da Disney me chamou e falou, eu quero que mude o programa. Esse programa vai acabar porque esse programa está sem audiência, os atores estão sem graça, eles estão crescendo, e faz alguma coisa. Eu falei, mas o quê? Ele é grosso, eu adoro ele. Ele falou, se eu soubesse eu não contratava você, né? Eu falei, mas eu quero o Zé, que eu quero saber até onde eu vou. Ele falou, você pode demitir, faz o que você quiser, me dá audiência e deixa esse negócio criativo. Adorei, porque eu adoro esses desafios, né? Acabei de sair de um. E a primeira coisa que eu quis fazer lá era saber se aqueles atores eram atores ou eram apresentadores, porque a primeira fase do programa, eles eram apresentadores para mim. Aí conversei, papapá, fiz uns exercícios com eles e tal, e descobri que eles eram muito bons atores. Então que o problema era adequar, porque estavam crescendo. Um deles ia fazer 18 anos e estava fazendo coisa ainda de menininho de 14, 15 anos. Menininho, moleque de 14, 15 anos. Eu falei, eu preciso adequar isso. Então eu fiz ele crescer, de uma hora para outra ele cresceu. Trabalhei um pouco com ele, tinha que ir aos poucos, né? Não podia de repente mudar, mas foi mudando, e eu tornei a coisa um pouco mais séria, ou seja, um pouco mais de aventura. Eu puxei até um pouco o que eu fiz no Xeretas, de puxar essa coisa de vamos para uma aventura, ele é o líder, não sei o quê. Aí o Kozevich entrou, que eu criei esse personagem, que a gente chama de escada, porque eu precisava levantar o garoto mais novo, o Guelé, que chamava o personagem, porque ele não tinha muita função. Eu falei, mas eu preciso dele para levantar. Criei o escada para subir e foi super legal. Tem gente, os fãs mais ardorosos da primeira fase, digamos, que não gostam da última, mas não sei por quê, porque a audiência subiu, eu mantive lá o padrão que era pedido, subiu mais, e a gente tinha, por exemplo, lá, a gente trabalhava bastante com o estagiário, o SBT paga estagiário, né? Tipo de RTV e tal. A gente colocou uma menina que eu falei, a sua função aqui é ler e-mail, me repassar e-mail interessante em termos de trama, o que estão achando dos atores, críticas ou sugestões, e os outros e-mails, sou seu fã, não sei o que, não sei o que lá, você responde. Putz, contei para eles que, bom, falei, responde. Ou simplesmente, quando é só um elogio, eu gosto muito do programa, valeu, tal. E a função dela era essa. E eu começava a medir que a audiência subia pela quantidade de e-mail que a gente tinha na segunda-feira, o programa estava no sábado. E começou a subir absurdamente, tanto que ela não dava mais conta. Aí começou a vir carta, aí a gente começou a inventar promoção. Aí você começa a estudar a planilha de audiência, onde é que eu estou perdendo audiência para a Globo, onde é que eu estou ganhando. E eu ganhava da Globo no que a gente chama de arte, e eu perdia no desenho. Então eu começava a tentar manipular horário, não sei o quê. E eu aprendi pra caramba aí. E usei o que eu usei aqui em termos de preparação.
Ou seja, os atores eram talentosos, os atores super bons, os personagens precisavam de um make-up, no sentido de adequar a idade deles, porque ninguém lá mais passava por garotinho ou garotinha. E foi. E a gente estava preparando na temporada, que seria a terceira, né, que eu falo da dinastia, que era preparando mudar completamente, já estava tudo pronto para roteirizar, que ia mudar completamente, e entrar uma nova turma de gente pequena para apresentar a TV Pirata, o Cruz. Mas aí o Silvio Santos, com as insanidades dele, independente, porque lá não é questão de ter audiência, não sei o que lá, o Silvio Santos decidiu, rapou todo mundo, a gente, um monte de programa saiu do ar. Eu ainda fiquei um tempo para criar um novo programa, mas demorou. O SBT aprovou rapidinho, mas a Disney demorou demais. E eu estava num timing que eu queria voltar para cinema. Apesar de estar ganhando bem, eu me sentia meio inútil de ir lá e não fazer nada. Eu já tinha feito o que tinha me pedido. Está aqui o programa, ele é viável. O SBT aprovou, faltava a Disney. A Disney ficou. Falei, gente, me manda embora. Eu vou voltar, sair de lá para montar o Ilha Rá-Tim-Bum, que a minha amiga dirigiu, então eu adorei e estava com ânsia de voltar para o cinema. Mas sabe o que foi muito bom no Disney também? Que a gente faz um monte de coisa. Tem 2 momentos que eu só fiz, 3 agora com o seriado 9mm, que é fazer só aquilo. Por exemplo, quando eu rodei o Xeretas, eu só me dediquei ao Xeretas. Acabou, eu recusei vários filmes para montar, para fazer isso, para fazer aquilo. Que eu falava, cara, eu quero me dedicar a isso. E é raro a gente conseguir fazer isso nessa produção. Você sempre está montando um filme, depois outro, sobra um pedacinho de um, você já começou outro e tal. E no 9mm que eu parei tudo para fazer o 9mm. A única coisa extra era dar aula. Fala um pouco do seriado. 9mm em 2007 a gente rodou. A negociação, ele foi criado pelo Roberto Dávila, mais o Newton Canito e o autor de um livro, óbvio que eu esqueci o nome, sorry. Criaram a série e me chamaram para dirigir. Desde o começo, criei junto com eles alguns personagens, etc. Eu adoro criar personagens. Eu participei do processo no início, digamos, de tudo. Depois eu me afastei um pouco. Depois eu peguei o começar a rodar. E foi super legal, porque você parte do zero. Porque o Disney Cruise eu parti de uma coisa que eu tinha que mudar. Esse daí você parte do zero. Você trabalha a personagem, a gente falava, porra, se esses personagens não fossem assim, se inverter isso, aquilo. E eu acompanhava meio de longe, porque eu não me lembro o que eu estava fazendo na época, que eu não podia estar o tempo inteiro. E depois foi uma negociação de 2 anos com TV a cabo, até que chegou a Fox. Saiu, beleza, a gente vai fazer 4, como se fosse uma minissérie. E se der certo, a gente vai fazer, a proposta era fazer outros 9 para completar uma temporada de 13. E o mais louco é que a gente nem foi pro ar, os caras falaram, já está aprovado. Porque eles viram o primeiro episódio pronto, falaram, ok, já pode começar a preparar os outros 9. E sabe o que é legal em série? Que eu já tinha passado por isso um pouco no Cruz e depois isso deu continuidade. É continuidade de trabalho. O longa, você passa 1 ano, você faz. Você só vai saber o que o público acha ou deixa de achar quando ele bater na tela e ele for sucesso, fracasso ou mediano, digamos. O Cruz eu já tinha essa resposta semana a semana. E o 9mm a gente ia ter essa resposta depois de um bloco inteiro feito, de 4 e depois de 9. E aí você tem a oportunidade de fazer o que a gente chama de arco longo para cada personagem. Você sabe que você tem 13 episódios para cada um, de desenvolver. Já estava tudo, a gente já sabia o que queria, mas ia pontuando. Não, vai ser no 3º episódio. Esse daqui, aí cria um personagem novo para fazer, É super legal. Eu adorei fazer seriado. Eu não sei se gostaria de fazer novela. Não sei. Teve uma época que eu queria. Mas eu acho novela um pouco diferente. Não sei. Nunca passei por isso. E não gostaria, porque novela não é um diretor, são 500 diretores. Né? Eu acabei de falar que eu tenho ciúme de ator, então. É só dar só mais. Aí chega no final da entrevista assim, eu me lembro em 1900. Eu falo muito, cara. E atualmente, quais os seus projetos? Tenho 2 projetos. Um projeto que é para
eu chamo de Adolescentes e Jovens Adultos, que é um filme bem filosófico, não sei o que, sobre aquela chamado rito de passagem de adolescência para adulto. O que eu sou, para onde vou, o que eu quero fazer. Com toques de humor, mas bem manso, digamos, não tem aventura nenhuma e tal. E, em paralelo a isso, eu estou começando a pensar num projeto que é bem de aventura, com molecada também. Chama As Aventuras de Joaquim e Eduardo. Já tem previsão de lançamento? Não, esse daí eu estou batalhando ainda para grana para escrever o roteiro. Em paralelo, se também não sair a grana, eu escrevo o roteiro, eu adoro escrever, e aí a gente vai, não tem lançamento nenhum. O que está mais adiantado é esse outro mais barato, já está em lei, já está vendo como é que vai fazer. Esse do Joaquim Eduardo, eu já sei tudo o que eu quero, já sei o começo, meio e fim, já tem continuação, já tem 5 filmes, se quiser. Mas eu preciso sentar e escrever o roteiro. Mas eu estou esperando, porque eu quero ver, porque eu botei num concurso aí para ver se ainda ganho para escrever o roteiro, que seria bom, né? Porque a gente perde um tempo. Os contatos para... Contatos, você está lendo aqui embaixo, eu adoro, cara, eu adoro. É aqui embaixo. Tá certo o dedo? www.michaelruhmann.com. Depois eu te dou o cartãozinho, você escreve direitinho. Lá, se você entrar lá, a primeira página atualmente está sendo o negócio do pontos Miss. Depois, se você fuçar com o seu mouse, porque eu que estou fazendo o site, eu adoro fazer coisas que se mexem. Que eu aprendi a fazer isso. Porque já que é para fazer, eu vou fazer meu site, eu gosto dele bem clean. E faço uns desenhinhos, ponho lá, e não sei o que. Aí você passa o mouse e vai ficar mexendo assim, aí você aperta na marquinha lá dos Xeretas, vai parar na página dos Xeretas, para falar, óbvio, porque eu estou puxando sardinha para os Xeretas. E depois você tem um index que você vai para qualquer lugar. Tem um blog, tem Twitter, tem... Só não botei o Facebook, mas o Facebook é a mesma coisa, só que é Michael Ruhmann tudo junto. Se tiver foto, eu até aceito. Se não tiver foto, eu não aceito. Importante falar isso. Foto, sem foto, que está fazendo propaganda de alguma coisa. Como é que chama aquele negócio para emagrecer? Herbalife, não sei o que lá. Aí eu detono. Aí neguinho tá lá. Não vamos compactuar com isso. O pessoal aqui atrás quer saber quando você vai vir filmar em Dois Córregos. As Aventuras de Joaquim e Eduardo pode ser filmado em Dois Córregos. Não inteiro, mas parte. Porque a história vai se passar em várias épocas. Uma delas, aí tem que ser em São Paulo, porque tem um campo de Marte. E em 69. Então eu preciso da paisagem de São Paulo. Mas o resto, eles moram num bairro que pode ser em qualquer lugar. Porque o grande barato do cinema é que a zona norte de São Paulo vira Dois Córregos. E se eu quiser, eu pego um canto de São Paulo e vira Dois Córregos. Né? Porque você já está contratado. Eu só preciso de grana para fazer esse filme. Equipe, ator. Só não tem os 2 atores principais que eu resolvi. O secretário de Cultura vai dar um apoio. O secretário de Cultura faz um papel de bandido. Ele é grandão. Dá pra fazer aquele... Porque eles são... os personagens agora eles são mais novinhos. Eles têm 11 anos de idade. Que é para poder fazer muita molecagem. E eu preciso que um deles seja Sardento. Porque para mim o biotipo de moleque pentelho pentelho do bem, mas aquele que é metido, que ele olha, te encara, é o Sardento. Não aquele Sardento, mas aquele Sardento aqui assim, e que olha assim para você e fala, que é, tio? Aí o tio vai para cima dele e ele sai correndo. Dá uma porrada, né? Não, mas ele é legal, ele tem bastante efeito. É esse que tem bastante. Na verdade ele tem 2 grandes efeitos. Mas o resto é molecagem. Qual é a definição do seu filme? Um filme de molecagem e amizade de 2 pivetes. O resto eu não posso contar. Não estraga a surpresa. Spoiler. Muito obrigada. Outra série. Muito bem. Obrigada, porque... Fazer um filme em Dois Córregos, que vai chamar Dois Rios. O filme. Faz o merchan do filme. Não é possível, tudo é possível. E depois eu vou me candidatar a ser secretário da Cultura de Dois Córregos. Isso. A secretária ficou brava agora. Depois eu vou comprar esse cinema e fazer uma igreja Santo Grau do Cineasta. A gente consegue depois um patrocínio para o cinema. Secretário de Cultura não precisa ser de Dois Córregos. Secretário de Cultura é um trampo.
Porque os políticos, eles dão bola para o salário deles e para coisas que aparecem. Cultura nesse país ainda não aparece. Isso me irrita. Então, não é só porque ele está aí. Qualquer um que tivesse aqui, ou que não tá. Cara, é um trampo para você conseguir arrancar e provar para essa gente e falar assim, cultura é preciso. Né? Cara, tem que trampar. E não é só aqui, vai lá para São Paulo. Muito obrigada pela entrevista. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Volte sempre. Ó, o merchan do filme. Comprem no site para comprar o filme. No site não tem mais para vender, tem que comprar agora no Mercado Livre. Mas agora está mais barato, custava R$ 42,90. Agora tem um cretino, vagabundo, vendendo por R$ 9,90. Eu vi um filme do amigo meu que está por R$ 98. Tá super. R$ 98?